A obesidade é uma verdadeira ladra e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho das coisas que ela roubou na minha vida. Para vocês que não me conhecem, o meu nome é Vanessa. Estou no processo de combate à obesidade mórbida na minha vida. Eu tenho 1,59 m, já pesei 121 quilos e hoje eu estou com 103,50. Já foi uma grande evolução, mas eu ainda tenho um bom caminho aí pela frente. E assim, gente, para eu ter coragem de vir aqui falar com vocês todo esse processo, não foi uma coisa muito fácil não. Foi muito tempo. Antigamente eu nem conseguia falar desse assunto me irritava muito. Só que eu resolvi compartilhar porque é um processo de sofrimento que eu percebo que muitas pessoas não falam. Hoje em dia a gente tem uma disputa muito grande em relação à gordofobia. Realmente há esse lado de preconceito das pessoas, né, fazendo comentários assim indecorosos, mas existe o lado de saúde. E foi exatamente esse o motivo, quando eu cheguei aos meus 121 quilos, que eu percebi que eu precisava mudar. E hoje, quando eu paro para pensar, eu percebo quantas coisas foram tiradas da minha vida sem que eu percebesse, coisas simples, que para todo mundo seria algo do dia a dia. Hoje eu não tenho. Algumas coisas eu já recuperei, mas hoje eu não tenho. Então, a primeira delas foi viver eternamente com dor. Eu vivia com dor. Graças a Deus, esse problema já foi resolvido, já foram eliminados aí 18 quilos, né, até o momento. Então, esse problema já foi resolvido, mas, gente, eu vivia com dor, era impressionante. Minhas costas doíam muito, meus joelhos doíam muito, minhas pernas muito cansadas também. É, vou dar um exemplo, subir uma escada, um lance de escada, para mim era um grande sofrimento. Eu sentia dor, eu brincava, né, que eu sentia dor até nos cabelos e doía muito. Eu sentia dor 100% do tempo e foi uma época que eu precisava muito usar analgésico, porque eu não conseguia trabalhar. Então, eu precisava muito usar analgésico e usar analgésico também é muito ruim, por mais simples que seja, né, uma dipirona lá da vida, mas é muito ruim. E aí essa foi uma das coisas que eu, cara, não conseguia viver sem dor. Então, uma vida sem dor era algo que eu não tinha. Graças a Deus já recuperei. A outra coisa também foi o gosto de comprar roupa nova. Esse eu não recuperei ainda. Eu tenho muita dificuldade de comprar roupa e claro que tem a questão de, você não encontra. Mas ainda assim, gente, hoje, graças a Deus, a gente tem muitas lojas especializadas, né, que você encontra roupas bem bonitas, inclusive eu sou de Aracaju e a gente tem uma loja aqui que são roupas lindíssimas, mas eu não me sinto bem, sabe? Eu não sou bem ainda com a minha imagem no espelho. E aí, consequentemente, eu não tenho muita vontade de comprar roupa. Eu sempre fico naquela, quando eu emagrecer, não sei o quê. Então, não tenho muita vontade de comprar roupa. E a outra coisa também é a dificuldade de me arrumar de uma forma geral. Hoje eu sou uma pessoa bem menos vaidosa do que eu era quando eu estava mais magra. Justamente pelo efeito de eu não estar me sentindo bem. Aí as pessoas falam, mas tem que ser exatamente o contrário, você tem que se cuidar. Concordo totalmente. Só que uma coisa é a racionalidade das coisas e outra coisa é o que você de fato sente. Então, eu tô falando aqui do que eu sinto, né? Então, o gosto por comprar roupa e o gosto por me arrumar de uma forma geral foi algo que a obesidade me tirou também. Outra coisa que gente, eu morro de vontade de voltar a fazer é andar de salto. Então, por que que eu não ando? Porque o peso é muito alto e aí eu sinto muitas dores nos pés. Os saltos que eu uso são saltos bem pequenos e daqueles que, salto do tipo bloco, sabe como é? Eu vou botar a imagem aqui pra vocês saberem. Então, são saltos de base mais larga. Eu consigo usar, mesmo assim, saltos bem pequenos. Um salto alto eu não consigo usar devido ao peso. E como vocês podem ver, né, tudo que eu falei aqui são coisas simples, que a gente sequer percebe que as coisas vão acontecendo, né, e vão perdendo, e a gente vai perdendo isso aos poucos mesmo. Uma outra coisa, aí já indo pro lado da saúde, a questão da disposição. Realmente, assim, principalmente com 121 quilos, gente, eu não tinha disposição para nada. Eu fazia tudo, me arrastando muito devagar. Para mim, fazer uma caminhada, por exemplo, de 120, 150 metros, era um esforço, assim, absurdo, também por causa da dor, né? E também disposição. Cara, eu não tinha disposição para nada. Na época também, né, é justo dizer que eu tava ali com uma deficiência de ferro muito grande. Então, isso também contribuiu consideravelmente para minha disposição, né, claro. Mas o fato de você estar pesada, sedentária e tudo mais, te falta muita disposição. Aí vira um ciclo vicioso, né? Tipo, você tá pesada, você precisa se mexer mais, você precisa comer menos. E aí você não se mexe porque você não tem disposição, você sente muita dor. E aí virava aquele ciclo vicioso. Por conta disso, eu engordei 50 quilos em 8 anos. De 2015 a 2023, eu engordei 50 quilos. Impressionante. A outra coisa em relação à saúde também que eu perdi com a obesidade foi a minha pressão equilibrada. Ela fica estável, precisando de medicação. Né? Eu tô com 37 anos hoje, eu tô tomando medicação para pressão desde os 28, eu acho. Desde os 28 anos. Então, assim, é algo que eu quero me libertar. Com esse emagrecimento que eu já tive até agora, foram 18, né, quilos, a medicação já diminuiu. Então, a médica disse, olha, eu tenho certeza que você emagrecendo, ficando no peso ideal, você vai ficar livre aí dessa medicação. E assim, gente, eu acho que
quando a gente vai parando para pensar, essa lista aqui ficaria infinita. Porque são muitas coisinhas, e claro que depende das pessoas também, depende da pessoa, mas a lista poderia ser infinita em relação às coisas que a obesidade vai tirando. E quanto mais tempo você fica nessa condição de obesidade, mais coisas você vai perdendo. Então, para mim, o start foi a questão da dor, cara. Eu não aguentava mais, gente, viver assim com dor. Não aguentava. Era muita dor. Inclusive, eu já contei essa história em outra plataforma. Eu acho que eu vou até trazer o vídeo aqui pro YouTube também. Ele vai estar na vertical, mas eu vou trazer. E as pessoas comentaram muito: eu peso muito mais do que você e não sinto tanta dor. Pode ser, gente, porque o efeito da obesidade depende da pessoa também. A obesidade, eu entendo que é uma luta que eu vou ter pro resto da vida, mas assim, gente, de verdade, eu dou graças a Deus, porque eu senti os efeitos com 121 quilos. Porque tem gente que só sente com 150, com 180, com 300 quilos, e eu com 121 quilos, né, percebi que eu precisava mudar a minha vida. E assim, sabe, eu acho que a gente realmente não precisa esperar a coisa ficar feia e irreversível pra gente poder se cuidar. Por isso que eu comecei a me mexer. Se você quer fazer parte desse time também, coloca aqui nos comentários. Eu vou me cuidar, pra gente juntos estar ajudando um ao outro, pra gente poder mudar de vida, ter a nossa vida de volta, ter as nossas coisas de volta, as coisas simples, né? A gente voltar a ter gosto a fazer também. A partir de agora eu vou estar compartilhando essa jornada com vocês. Inclusive o ultimato que eu acabei de receber do meu médico, que eu tenho que perder mais 10 quilos em pelo menos 3 meses. Vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser esse processo e quais ferramentas também eu vou usar pra conseguir atingir esse objetivo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o joinha, não esqueça, isso é muito importante para eu saber. E se vocês não gostaram, também coloca o dislike, porque é uma forma de eu saber que esse tipo de conteúdo não é tão legal. E se vocês quiserem deixar sugestões de vídeo, também pode colocar nos comentários, que eu vou estar olhando um a um. Toda sugestão, ela sempre vai ser bem-vinda. Um beijão e até o próximo vídeo.